Bem-vindo a mais um episódio do Papo Erg. Estou aqui hoje recebendo Elton, um amigo e sócio, né? E a gente resolveu tirar esse momento do Papo Erg para fazer um Papo Erg interno, né? Falar um pouco da nossa sociedade, da nossa amizade, para que você possa nos conhecer um pouco mais. Meu nome é Gilberto Alves, sou sócio do nosso amigo Elton aqui, sou sócio da Erg. Estou na Erg desde 2016 e nessa área de desenvolvimento de liderança, consultoria, desde 2015. Meu amigo Elton, seja bem-vindo. Me chamo Elton Júlio, tá? Eu tenho uma empresa de consultoria também, sou CEO da Elton Júlio Consultoria. Há pouco mais de 3 anos, a gente vai chegar aí no 4º ano, se Deus permitir, agora em abril. E aí eu sou especialista em prevenção de perdas, auditoria, processos, indicadores e também desenvolvimento de equipe e lideranças. Tanto é que essa cogestão nossa de líderes, né, foi o que despertou também a nossa amizade, que a gente já se conhece aí há 2 décadas, então não é 2 horas, né, 2 décadas aí a gente já se conhece, e aí a gente uniu forças, né, nessa sociedade junto com a Erg. Estou iniciando como sócio agora em janeiro, a gente já iniciou essa sociedade para trazer desenvolvimento, né, para nossos clientes, possíveis clientes e na região como um todo, né. Sou formado em administração, sou pós-graduado em gestão de pessoas, fiz redes também pela IFPE e a gente tem que procurar sempre se atualizar para trazer o que é de melhor para o nosso cliente, né? É aquele ditado, né? Não seja o mais inteligente da mesa. Eu trouxe o mais inteligente que eu para somar aqui a essa empresa, que é a Erg, que não sou fundador, mas tenho um carinho enorme, porque iniciei lá em 2016 e aos poucos fui ganhando meu espaço, crescendo, me tornei sócio. Cheguei a comprar a empresa em 2021, como eu já vinha conversando com o Elton, né? Elton papar dessa história. E aí chegou o momento da gente somar forças, né? Crescer sozinho não é bom. Né? É difícil. É difícil, né? Então trazer pessoas, principalmente pessoas que tenham valores, que sejam parceiras realmente, é importante para esse crescimento. Sem contar que lá atrás, eu acho que em 2019, salvo engano, cheguei a startar um projeto chamado Sócio Erg, que foi uma campanha que eu fiz nas redes para coletar pessoas que quisessem participar desse movimento junto comigo, porque eu sempre entendi dessa forma, né, que crescer de forma coletiva é muito melhor, muito mais saudável. E aí, infelizmente, o projeto não deu certo. A gente vinha conversando aqui nos bastidores, né, sobre o quanto é difícil você ter, né, pessoas que queiram somar o projeto. As pessoas querem muito ser, não querem se tornar. Isso. Né, e eu acho que compartilho essa questão com o Elton, né, Elton, de ir se tornando ao longo do tempo. Quando a gente acha que é alguma coisa, a gente percebe que tem muito mais para crescer e muito mais para avançar, né, meu amigo? Não, com certeza. A gente precisa encontrar parcerias em sociedade quando a gente tem conexão, né? E a nossa conexão não é de hoje. Então a gente tem a gente trilhou uma carreira profissional muito parecida, né? Então lá atrás, em 2002, a gente iniciou a nossa trajetória dentro do varejo, né? Estou há pouco mais de 23 anos. Então a gente iniciou lá atrás como embalador, né? A gente foi repositor, a gente foi balconista de frios, a gente foi açougueiro. Tu começou em que mês lá? Eu comecei em setembro de 2002, se não me falha a memória. Eu comecei em abril de 2023. Eu cheguei um pouco atrasado. Mas uma curiosidade é que fomos fechados no mesmo dia. Isso. 9 de setembro. 9 de setembro de 2003. 2003. É porque já faz tanto tempo, né, que a gente quer puxar para mais perto para não entregar a idade. Apesar, acho que somos novos, né? Experiente. E, meu amigo, conta aí sua perspectiva da nossa história, porque, como você disse, são 20 anos de história. E eu acho importante esse resgate, trazer esse olhar, e eu vou complementando aí, né, que você vinha começando, né, como a gente entrou como embalador estagiário, não era nem fichado, né? Isso. E aí a gente foi crescendo, galgando nosso espaço dentro da empresa. Não, com certeza. Eu só não vou lembrar a sequência, né? Mas aí eu iniciei lá como embalador, então eu fui embalador, eu trabalhei como repositor, eu trabalhei como padeiro, trabalhei também no balcão de frios, açougueiro, fui conferente, fui operador de sistema, fui auditor, fui subgerente, fui coordenador de prevenção de perdas, fui gerente, atuei na área da logística, atuei na área comercial, na área operacional, na área administrativa e na área financeira. Isso dentro do Bonanza, né? Mas quando saí do Bonanza, eu também atuei na parte de TI, na área de RH, e fui me aperfeiçoando para trilhar um caminho
de abrir a empresa de consultoria. E tanto é que quando eu abri a empresa de consultoria, o mesmo sentimento que você tem, é difícil a gente crescer só. E aí, tanto é que quando eu abri a minha empresa de consultoria, eu acredito que um mês depois, eu fiz logo contato com você, né? Eu digo, ó, Gilberto, passei a trabalhar com consultoria, então abri a minha empresa, vamos bater um papo para que a gente consiga aí unir forças, o que é que a gente pode um somar com o outro. E aí foi quando a gente teve o primeiro contato, né? Essa parceria nossa já vem de um tempo, a sociedade foi feita agora, em janeiro, mas a nossa parceria já vem de um tempo, né? Então a gente vem já fazendo alguns trabalhos, a gente já vem com algumas parcerias, a gente só fez agora consolidar, né? A gente só fez realmente formatar. Voltando um pouco lá pro Bonanza para a gente chegar na nossa parceria, que é interessante falar sobre ela, mas eu também tive essa história bem parecida também, de galgando função por função. E temos uma outra curiosidade, né? Nós dois encontramos nossas esposas, né? Lá também. Eu comecei em 2006, acho que você começou com 2007, né? É isso mesmo, que foi um tempo muito próximo ali. Então a gente, além de entrar na mesma empresa ali na mesma época, ser fechado no mesmo dia, a gente acabou começando a nossa família também ali em anos próximos. E estamos até hoje com as mesmas esposas, graças a Deus. Você, pai de uma princesa, né? Alice. 8 anos. E eu, de João. A aliança já vai para 18. Então, a aliança já vai para 18, 18 desde o início, né? Porque a gente tem o namoro, tem o noivado e tem o casamento. Se a gente for juntar tudo aí, a gente já vai para a maioridade. Eu fiz 18 agora, no início de janeiro. Pronto, até isso aí também é muito parecido, entendeu? Então 18. E esse gancho é para muito trazer para a parceria, né? Porque é lógico que somos pessoas que temos temperamentos diferentes, mas valores muito próximos, né? Objetivos muito próximos. E muita gente quer uma sociedade pelo status de ter a sociedade ou pelo que aquela empresa que eu estou me associando pode agregar, né? E você lembrou uma coisa interessante que eu nem lembrava. Foi logo lá no início, aquele primeiro café, estou lembrando agora, que você me procurou e a gente veio amadurecendo essa parceria até se tornar de conversas, de troca, parceria para ser sociedade. Então, veja, 3 anos. A paciência que a gente teve, não no sentido de impaciência, como ao contrário, mas de cuidado mesmo com a parceria, com a troca, de amadurecer essa relação profissional, que já tinha pessoal há 20 anos, mas profissionalmente como empresários, como consultores, não. Né? Então, uma coisa é você trabalhar de ter uma vida semelhante, ter um histórico semelhante na mesma empresa como funcionário. Outra coisa é quando você está lá assinando, tomando as decisões, é diferente. Né? E a gente teve essa maturidade que aí eu acredito que isso foi o grande diferencial da gente para chegar nesse momento em sociedade, né? A gente respeitar o tempo um do outro e o processo um do outro para chegar no momento e dizer assim, pronto, agora tá pronto. E assim, é uma virada de chave, né? Quando você sai da CLT para você virar PJ. Então, não é fácil. E aí, lá atrás, quando eu te liguei para a gente começar a conversar, eu acho que você não lembra, mas eu te liguei também até para te pedir orientação, por você estar mais Não, agora mais eu lembrei. Mais tempo dentro do negócio, então... Na alquimia do café, na alquimia, né? Da fazenda. Da fazenda. E aí eu fui mais realmente para pedir ajuda, um direcionamento, e sou grato por isso, né? Então, eu tinha formatado um projeto, tinha estruturado a empresa, mas tinha muita coisa ainda que estava um pouco perdida. E aí você me norteou um pouco para que eu pegasse o quebra-cabeça e conseguisse montar ele de uma forma assertiva. E aí, depois dessa estruturação, a gente começou a parceria. E aí da parceria agora virou sociedade. Exato. E falando um pouco do convite, eu queria que você também falasse um pouco do sentimento que você teve quando eu fiz o convite, né, que acho que é importante também, mas falar um pouco do meu ponto de vista, né, porque eu fiz o convite, né, justamente por esse olhar de que você veio pedir apoio, orientação, e isso é raro hoje em dia, né? Então muitas vezes eu mesmo procuro pessoas que eu possa me aconselhar, pedir, e você conta ali nos dedos as pessoas que estão dispostas a lhe ajudar sem ter nada em troca, né? Ali só pelo network, só pelo ajudar, só o apoio mesmo, né? E a gente tem isso um com o outro, né? Então às vezes você me chama a atenção de alguns pontos, Gilberto, esse caminho está errado, cuidado aqui, ou eu faço a mesma coisa, e a gente tem essa abertura. Então por isso que eu fiz o convite, até porque você me trouxe uma coisa interessante, não sei se eu lhe disse já isso, que foi um resgate a empolgação do início, né? Então,
No início a gente começa muito empolgado, idealizando algo, e com o tempo, lógico, a gente vai se apaixonando por aquilo que faz, o sentimento vai crescendo, mas ao mesmo tempo vai ficando mais brando. De vez em quando a gente precisa reaquecer, é como num casamento, é a mesma coisa na profissão, né? De vez em quando a gente tem que relembrar por que estamos naquela profissão. Né? E você trouxe esse brilho no olhar, esse ímpeto de dizer assim, poxa, que massa, vamos fazer projeto. Eu lembro que a primeira reunião, você trouxe tantos projetos, e um deles era fazer um podcast, um livecast, algo do tipo, e que era algo que eu tinha o desejo, mas não tinha um ímpeto de colocar, que se tornou o Papo Erg, né? Então a gente já tinha objetivos semelhantes, mas você trouxe esse olhar de dizer assim, vamos fazer dar certo. Isso para mim resgatou um pouco aquela chama do início que eu tinha, e não que eu tinha diminuído, mas que você acaba entrando num lugar mais de acomodação, de jogar mais onde vai dar certo, né? Então você acaba arriscando um pouco menos. E isso para mim, eu disse, poxa, eu tenho que ter Elton junto comigo, além de ser um amigo, de ser um profissional competente, ele vai me estimular, me manter em evolução. Então isso para mim foi o que startou eu lhe chamar. E aí, como é que você recebeu esse convite? O que é que você achou? Não, é que assim, a automotivação não é fácil, né? Então, aí eu venho também até uma situação que eu vejo muito no mundo corporativo. Porque hoje as pessoas estão procurando trabalhar com pessoas e não para pessoas. Isso. Então, isso foi o que mais me animou quando você me fez o convite, porque as pessoas procuram trabalhar com pessoas. Então, a gente tem um pensamento muito parecido, a gente tem um perfil muito parecido. E, claro, algumas ideias são um pouco contrárias, como você disse, vamos por esse caminho aqui que é melhor, a gente vai no aconselhamento, mas a forma de trabalho nossa é muito parecida, isso. O contexto é muito igual. Então, isso facilita muito quando a gente vem trabalhar junto, e quando você me fez o convite, prontamente eu nem pensei, né? Eu já disse, já aceito, vamos para cima, o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa começar, que eu sou ligado 220 dentro do mundo corporativo, então a gente precisa ir, eu acho que foi isso que, no primeiro momento, meio que lhe resgatou, lhe motivou com relação a isso. Então, como eu comecei a iniciar na consultoria, eu vi com aquela garra, eu vi com aquela gana, e eu tento me automotivar diariamente para não cair. Aí o que é que ajuda muito? Novos projetos, nova estruturação, vamos fazer um projeto voltado para isso aqui, vamos fazer um projeto voltado para esse segmento, vamos fazer um projeto voltado para uma parceria, e aí isso vai lhe automotivando para quê? Para que a gente não caia na rotina. Você falou muito com relação a efeito um casamento, então a gente tem que ter muito cuidado também com a rotina no mundo profissional. A rotina vai ser inevitável, algumas coisas a gente vai ter que estar realmente dentro da nossa rotina, mas a gente precisa ir adequando para que não caia na mermice e aí a gente fique na zona de conforto, como você me pontuou, tá? Então, assim, me senti muito, muito feliz e lisonjeado, né, quando você me fez o convite. Acredito que eu vou somar muito para que a gente consiga aumentar mais ainda o crescimento e a visibilidade da ERG, então eu vou fazer parte desse crescimento, né, que já vinha crescendo e ganhando destaque no cenário regional nosso. Sem dúvida, e aí pegando esse gancho também para as pessoas que muitas vezes perguntam, Gilberto, como é que eu faço para ser sócio da ERG? Como é que eu faço para ter minha consultoria? Como é que eu faço para construir uma sociedade? Você falou também algumas palavras bem chave aí, de ter valores semelhantes, você ter perfis que por mais que possam ser semelhantes, tenham características diferentes, que são complementares, né? Então, ao mesmo tempo que você me puxa, eu também lhe freio. Então, a gente tem momento que você quer ir demais, eu digo, cuidado aqui. Aí você repensa, mesmo, vamos. Mas tem momento que você diz, não, Gilberto, aqui tem que ir. E eu digo, vamos junto, vamos fazer. E vai e acontece. Né? Então, essa troca é muito importante. E se colocar em dupla, porque talvez a minha grande dificuldade de ter tomado essa decisão, porque eu estou desde 2019 com o controle administrativo da ERG, mas estou sozinho na ERG desde 2021, quando Vanderlei se aposentou. Então, eu estou sozinho. Então, quando você toma a decisão sozinho, é só você. Então, você não tem muito o que negociar. Você é o que vem na sua cabeça e pronto. E quando você tem esse exercício de trazer alguém para dividir as responsabilidades, mas também as decisões, requer que você tenha um desprendimento, até mesmo do ego, de dizer assim, opa, peraí, deixa eu abrir mão um pouquinho disso aqui, porque eu preciso que essa pessoa se sinta bem dentro da empresa. E talvez não tenha dado certo, talvez uma ação hoje, que talvez amanhã vai dar certo. Ou que não deu certo porque fui eu que fiz. Talvez alguém com outra experiência vá lá e faça e dê certo. Né? Então, para mim isso foi o grande desafio de eu entender isso, né? E falo também para as pessoas que estão aqui
nos acompanhando, estão nos assistindo, nos escutando, que entenda que sociedade não é um jogo de eu ganho e você ganha. Ou nós ganhamos ou nós perdemos. Né? Então, por isso que a gente tem que ter cautela na hora de fazer uma sociedade, porque uma sociedade requer responsabilidades muito sérias, né? Então, responsabilidades que podem estar num contrato social ou não, mas requer responsabilidade, e você precisa alinhar primeiro a relação e a metodologia, que foi outra palavra-chave. A nossa forma de atuação, apesar de atuar em áreas distintas, e algumas as mesmas áreas, como liderança, nós temos metodologias semelhantes. Então fica mais fácil de eu passar a minha vivência, a minha metodologia, para a sua vivência, para a sua metodologia, e a gente ir transformando isso numa nova metodologia da ERG, onde pegue o melhor da minha, o melhor da sua, para gerar o melhor para o mercado. Né? Não, com certeza. E assim, a gente se complementa, como eu falei, e você fala em semelhanças. Então, aí a gente vem para a parte de desenvolvimento de líderes, que é o ponto-chave da ERG, e aí você trabalha muito bem e você é especialista nessa parte comportamental. E aí, não que eu também não possa entrar nessa área, mas eu complemento com a parte operacional. Porque para a gente formar gestores hoje, a gente precisa trabalhar as duas frentes e buscar esse equilíbrio, tanto a parte comportamental quanto a parte operacional. A atuação propriamente dita, né? O ferramental, o dia a dia mesmo, né? Então, você linkar o comportamento com o dia a dia, porque senão você acaba ficando muito no campo da ideia e acaba esquecendo de trazer isso para aplicação realmente no dia a dia. E aí essa casadinha faz muito sentido, porque a gente pega áreas de expertises complementares, onde cada um é especialista, e soma força. Então eu não preciso tanto tratar a área operacional, por exemplo, da liderança, a área tática, estratégica, porque isso você vai fazer muito bem. Mas eu posso trazer habilidades e atitudes e comportamentos, né, que a pessoa também vá somar a essas características mais tática, mais operacional, para poder gerar o resultado. Né? E outra coisa também que acho que é legal a gente falar, que não dá para mostrar aqui, mas em breve vai estar no Instagram da ERG, meu amigo aqui que tem um baú, trouxe um álbum de foto. Né? Para quem não lembra, a gente imprimia foto antes, ia lá agora ninguém faz mais isso. Numa empresa, né? Para revelar, né? Imprimir não, é revelar, chamava revelar a foto, e a gente tem uma foto aí de 20 anos atrás. Para provar, né? que fazem 2 décadas, e em breve vai estar lá no Instagram, né? Entregando aí um pouco a nossa idade. Eu tenho 37 e você tem 37 também, 38, tem um ano mais velho. Estamos ali próximos até na idade, né? Então, essa amizade, que também é importante para o negócio, em nenhum momento eu acho que atrapalhou também, né? Porque era uma preocupação minha da gente confundir o campo amigo com o campo profissional. Então, tem momento que você chega para mim e diz: Gilberto, ó, isso aqui tem que corrigir. E você não vai medir as palavras, lógico que você fala com a sua educação, com a sua forma, que é uma forma respeitosa, educada, mas você vai ser direto para mim: ó, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não dá, ó, isso aqui vamos rever isso aqui. E eu aceito, mesmo como amigo, eu digo: não é o amigo falando, é o sócio, é que eu tenho que escutar. Né? Então, e eu também a mesma coisa com você. E eu acho que essa preocupação inicial, que antes de lhe fazer a proposta eu tinha, né? Tanto da minha parte como da sua, né? Porque era uma coisa nova. Né? Até porque são 20 anos e não são 2 dias. Né? Então, e assim, a sociedade não deixa de ser um casamento. Então, eu acho que por isso que já deu muito certo essa nossa sociedade, porque a gente tem a maturidade para gerir negócio como negócio. Então, a gente é amigo de longa data, mas a gente trata e tem essa percepção de tratar negócio como negócio. Então, o Gilberto é o meu amigo, mas dentro da ERG a gente precisa se tratar de forma profissional também. Isso. E aí tem o respeito, tá? Se tiver algum desalinhamento ali ou outro, a gente precisa alinhar e saiu lá fora, a gente vai tomar um cafezinho, tá tudo tranquilo. Então a gente tem essa maturidade. E isso eu acho que é um ponto, tenho certeza que isso é um ponto muito positivo para que a sociedade ela tenha sucesso. Tá? Então, quando a gente faz 20 anos que a gente se conhece, a gente nunca foi sócio a primeira vez, mas a gente trabalhou muito tempo junto e eu não me lembro de a gente ter tido nem sequer uma discussão. Então, acho que a gente já vem trabalhando dessa forma, então já vinha melhorando essa maturidade
que agora vai ajudar muito nessa nossa jornada de sociedade e não de dois colaboradores dentro de uma empresa. E eu acho legal que o respeito também é um momento um do outro, né? Então, você tem uma empresa que já está estabelecida também no mercado, né? Então, você atua processos, prevenção de perdas, financeiro, indicadores, né? Liderança também nessa empresa, que é a Elton Júlio Consultoria, né? E essa empresa, ela se mantém, ela está sólida ali. A gente conseguiu separar também, que é importante isso, porque muitas vezes, lógico que numa sociedade isso é complexo, porque como a gente responde solidariamente com o patrimônio também da empresa nos projetos do sócio, né? Então pode ter isso aí também, mas aí é a confiança que você é uma pessoa idônea que não vai fazer nada de errado, mas então nem todo o processo de sociedade ele libera que os sócios tenham negócios fora ali daquele grupo, daquelas pessoas que fazem parte já daquele grupo de sociedade, né? No caso da gente não, foi muito importante porque desde o primeiro momento a gente entendeu bem esse limite. Olha, aqui é Elton Júlio e aqui é a ERG. E dentro desse processo, como é que você enxerga essas duas empresas e como você enxerga essa divisão? Se está clara, se não está? Não, assim, a divisão está muito clara. Tanto é que a gente conseguiu estruturar de uma forma muito profissional o que é que vai continuar, que eu vou continuar com a Elton Júlio Consultoria, aonde é que eu vou atuar, o que é que a Elton Júlio vai propor para o mercado, isso aqui, e o que é que a gente vai propor dentro da ERG, juntar força para propor dentro da ERG, para não gerar conflito entre as duas empresas, mas sim coisas distintas. E lógico que acaba entrando também, muitas vezes, no nosso papo, a Elton Júlio, né, a gestão da Elton Júlio, porque a gente troca muita experiência, né, então isso pra gente também é muito importante, mas ter essa linha. A gente entende que há um limite ali que a gente não pode ultrapassar e isso também é difícil hoje em dia você perceber, né? As pessoas querem ser respeitadas, querem que seus limites sejam respeitados, mas não querem respeitar um limite, né? Então, tem momentos que eu digo para você, ó, esse material aqui que tu trabalha no Elton Júlio, ok, na ERG é outro material que a gente vem trabalhando. A gente pode até conversar sobre mudar, mas por enquanto é esse. E você entende super bem, porque há um respeito recíproco dessa divisão, né? E eu acho que é muito importante a gente deixar isso entender que não é só Elton que é sócio da ERG, mas também a Elton Júlio, ela é parceira da ERG. Então a pessoa física de Elton, ele faz parte do quadro societário da ERG, mas a pessoa jurídica, que é a Elton Júlio Consultoria Empresarial, ela faz parte do grupo de parceiros da ERG. Então a gente vai ter eventos em conjunto, vai ter projetos em conjuntos, né? Então já teve aqui um registro que eu marquei, porque existe essa parceria. Então a gente também precisa deixar isso bem delimitado para o mercado, né? Para que o mercado entenda que são focos distintos, mas que se ajudam, se apoiam, né? Então isso é muito, muito bom e muito rico também, porque acaba também trazendo a ERG para um outro olhar que talvez não seja o meu olhar de especialidade, mas que seja o meu olhar de dizer assim, poxa, aqui tem também projetos que eu possa desenvolver aqui dentro, que eu posso desenvolver em parceria, né? Então esse trabalho em conjunto, respeitando cada um o seu limite, cada um o seu tempo, é o que eu acho que também soma para que a parceria, que a sociedade, parceria não, para que a sociedade, ela dê muitos frutos e seja longa, né? Seja de longa data. Não, com certeza. E assim, uma outra característica muito positiva nossa é, como eu falei, a nossa forma de trabalhar, que a gente trabalha de uma forma muito parecida, e quando eu venho para a ERG, e você teve esse cuidado, tanto é que foi difícil, procurar um sócio, foi difícil fazer esse convite, eu sei que foi, porque a ERG tem um jeito de ser, tem um jeito ERG dentro dos clientes. Então, não pode chamar, vai entrar um sócio que ele vai querer chegar lá e modificar tudo. Não, a partir de hoje a gente vai começar a atender o cliente dessa forma. A gente tem que parametrizar dessa forma. A gente vai começar a fazer a gestão dessa forma. Então, não. Eu vim para somar com um pensamento muito parecido e que, se for o Gilberto ou o Elton que for atender um cliente ERG, vai ter um padrão. Então, padrão mesmo. Com características distintas também, que um ou outro tem uma particularidade, mas não vai mudar a essência, não vai mudar os valores da ERG. E isso foi muito crucial, eu tenho certeza, para fazer realmente o convite. E eu vejo que a gente é muito parecido com relação a esse contexto. Tá? Para que a gente não saia dos valores que a ERG tem. E sim a gente leve para o cliente
o cliente, que se for o Elton que for atender, se for o Gilberto que for atender, mas os clientes vão saber, não, isso aqui é o jeito ERG realmente como você gestão. falou bem, muda o estilo do consultor. Isso. Né? Um é mais falante, um mais calado, alguma coisa do tipo, mas a aplicação da metodologia ela é respeitada. Lógico que cada um vai dar um pouco a sua cor, o seu tom ali, faz parte do processo, mas o cliente vai entender, não, é ERG. E uma coisa que as pessoas às vezes também me perguntam bastante, e uma coisa que eu já percebi em você também, a gente até conversou sobre isso, que é limitar o número de parceiros. Né? A gente é mais seletivo. Aí as pessoas dizem assim, poxa, então Gilberto é metido, a ERG é metido. Não, não é isso. É porque o cliente, principalmente na ERG a gente tem uma característica peculiar, digamos assim, de outras empresas de consultoria da região, que nós temos hoje clientes que faz parte do quadro da carteira de cliente da ERG há mais tempo do que eu, como sócio. Então eu entrei em 2016. Eu tenho um cliente hoje que eu atendo que vai fazer 28 anos de empresa, que é o tempo que a ERG tem. Então foi o primeiro cliente da ERG, ainda é cliente da ERG. Né? E temos outros clientes também 25 mais, ou seja, 25 anos a mais. Né? 25, 26, 27 anos. Então isso gera uma proximidade do cliente para com a ERG, que quando a gente traz um parceiro, traz um possível sócio, ou no seu caso um sócio, o cliente ele dá o crivo dele. E aí já apresentamos pessoas para alguns clientes e o cliente disse, Gilberto, essa pessoa não tem nada a ver com a ERG não. Então o cliente ele se sente meio dono, e aí vocês, poxa, Gilberto, mas você se dobra à vontade do cliente. Não é se dobrar à vontade do cliente, é perceber que a ERG levou 28 anos fazendo um trabalho, que isso gerou uma identidade. E a pessoa que vem chegar para somar a ERG, seja como parceiro ou não, ela tem que respeitar essa identidade. Por exemplo, quando eu cheguei, eu precisei me adequar a essa identidade para poder gerar o meu resultado e me estabelecer. É tanto que hoje eu atendo clientes que estão muito mais tempo na empresa do que eu. Né? Então, isso denota que há um trabalho sendo feito que dá resultado. Né? Então, quando a gente traz alguém, e foi uma coisa engraçada, eu até te falei, isso semana passada, um cliente disse assim, eita Gilberto, eu vi que tu tá com um sócio novo, gostei da cara dele, me passou uma coisa boa, quero conhecer. Então, pelo nível de intimidade que a gente acaba adquirindo com o cliente, lógico que pelos anos de atuação e o fato de estarmos inseridos na maioria dos clientes na gestão como um todo da empresa, né, tanto na formação de pessoas como também na contratação, na gestão realmente 360 da empresa, isso gera uma intimidade para o cliente ter essa abertura de falar, de dizer, porque ele entende que aquela identidade está dando certo para ele. E que se chegar alguém na empresa que não seja parceiro também dessa metodologia, dessa forma de atuação, vai dizer assim, poxa, eu vou perder isso aqui, que para mim é precioso, que é o que está me mantendo aqui tantos anos. Né? Então você percebe que esses clientes passaram por alguns consultores na ERG, mas continuam na ERG. Por quê? Porque a ERG ela é soberana. Então eu me adequo à ERG enquanto metodologia. Lógico que eu posso e devo que você também, com o tempo, já vem fazendo isso, vai amadurecendo a metodologia, atualizando, inovando, e isso vai dando novas características, vai reforçando a imagem dela com os clientes. Né? Então, esse histórico também é importante. Até porque são 28 anos, né? Não são 28 dias que o cliente está dentro da ERG. E a gente vai criando um laço também com o cliente de amizade. Então, assim, hoje tem clientes que eu atendo que, em todas as decisões que ele vai tomar, o que é que tu acha? O que é que tu acha que a gente poderia dizer dessa forma? Até pessoal. Então tem até situações pessoais isso. Que os clientes sentam aqui, eu tava com uma situação aqui, diz aí, isso aqui não é da empresa, não, eu sei, vamos dizer, eu queria a tua visão, como é que tu faria, qual que é a tua opinião. Então você vai criando esse laço, que não deixa de ser um casamento com o teu cliente também. E ainda mais um cliente de 28 anos, então ele não está 28 anos à toa. Então se a ERG não tivesse esse cuidado dentro do processo, de trazer pessoas com os mesmos valores, com a mesma essência, para dentro de casa, dificilmente esse cliente iria estar ali há 28 anos. Então ele poderia dentro do processo ter saído e ter procurado outra empresa. Então esse cuidado muito peculiar é extremamente importante para você fidelizar o teu cliente e como tem vários clientes, como você falou, mais de 25 anos dentro da ERG. Então é uma relação realmente de confiança, que é o que a ERG traz hoje para o mercado, e a gente vai fomentar muito mais isso também para que os clientes entendam que a ERG não é só uma empresa de consultoria, a ERG é uma empresa parceira.
A empresa realmente que está ali tanto para ajudar, não só no desenvolvimento, não só na estruturação, no que for necessário para a empresa, mas já como parceira e como empresa amiga, para poder estar ali no dia a dia do cliente e poder ajudar da melhor forma. Tanto então, é que a gente tem clientes aí com mais de 2 décadas. Para quem tem interesse de se tornar sócio da ERG, se tornar parceiro, estamos abertos a conversar. Agora, entendendo o que é isso, há um tempo de maturação, né? Então, se a gente se conhece há 20 anos e levou aí 4 anos, o meu período estava estimado em 5 anos, eu me tornei sócio da ERG em 1 ano. Né? Mas aí não há um prazo para você se tornar sócio, vai depender da sua adaptação e da sua disponibilidade. Né? No seu caso, você já tinha uma empresa de consultoria, então precisava que esse projeto de sociedade não anulasse essa outra empresa e respeitasse o histórico também de 3, 4 anos dessa outra empresa. Né? Então, por isso que teve essa maturação de 2, 3 anos aí, para poder isso acontecer. No caso de outras pessoas pode ser mais rápido ou não, mas a disponibilidade para se adaptar e de somar e não se sobrepor à metodologia, né? Para você ter ideia, teve pessoas no processo de escuta e de entrevista do sócio ERG que disse, olha, eu trouxe uma metodologia que eu quero implantar na ERG, então minha metodologia, calma, olha, a ERG já tem um histórico, vamos conhecer a metodologia, vamos somar. Teve pessoas que não tiveram disponibilidade para a gente fazer encontro de discussão metodológica. Então, como é que eu trago alguém para uma empresa se eu não discuto a metodologia, né, que está por trás ali da atuação? Né, onde muitos profissionais de consultoria acabam querendo impor ao cliente a sua forma de prestar a consultoria, aquilo que ele acredita. E na ERG a gente tenta, que é uma coisa que você faz também, que foi um ponto também positivo para esse convite, que é personalizar, sem descaracterizar. Então, a gente personaliza o atendimento da ERG para o cliente sem descaracterizar a metodologia. Dessa forma. E isso é um equilíbrio difícil, porque requer que você tenha uma disponibilidade para o cliente diferente. É diferente eu chegar no cliente e dizer, olha, essa semana nós vamos fazer isso. Aí no outro cliente a mesma coisa, o mesmo checklist. Não, cada cliente é uma história. E eu preciso fazer o diagnóstico para entender, dentro daquela história, o que é que eu posso aplicar ou não. Então tem ferramentas e isso você também faz que eu acho muito interessante, que tem ferramentas que num cliente a gente usa de uma forma, no outro cliente usa de outra forma. Ou então soma-se mais de uma ferramenta e se gera uma outra ferramenta, enfim. Então essa disponibilidade para estudar, aprender, também é importante. Por isso que a gente não faz parceria de forma muito geral, assim, todo mundo é meu parceiro, né? E por isso que a gente também não abre tanto para mais sócios, a gente precisa estamos abertos às possibilidades, mas com cautela, né? Entendendo que existe a ERG, que ela é uma empresa que ela já tem um resultado de 28 anos, que a gente precisa somar esse resultado para que ele continue por mais 28 anos, né? Mas somar, para não esquecer o que passou, né? Então isso é uma coisa importante para ressaltar. Isso, e até isso que você falou, só complementando, da personalização, que a gente tem essa característica muito particular também. Tem clientes que eu chego para atender e só, mas essa estruturação ou essa implantação não é a mesma? No mesmo setor, dentro das empresas? Não necessariamente. A sua operação é uma, a operação do cliente é outra, então a gente tem que estudar a própria vivência de cada cliente, de cada pessoa dentro daquela operação, né? A gente tem que estudar cada operação, como você falou, fazer um diagnóstico, ver quais as necessidades, ver o que é que vai ser urgente e o que é necessário, para que a gente monte um projeto personalizado específico para aquele cliente. Não é uma receita de bolo, mas sim a gente precisa realmente estudar a operação e o que é que vai se adequar melhor à sua operação. E a gente pode até visar o que o ideal, mas colocando em prática o que é possível. Isso. Né? Tendo o ideal como horizonte, talvez como uma meta, sabendo que muitas vezes isso é utópico, né? Mas trabalhando dentro do que é possível para já gerar resultados. Com certeza. Tem até clientes que eu atendo que quando algumas coisas eu posso compartilhar, outras não, é mais porque lá não se aplica dessa forma, é porque a operação é diferente. A operação ela tem uma particularidade que é que você não tem. E aí quando a gente explica, agora eu estou entendendo. Então assim, a gente realmente procura personalizar da melhor forma para deixar a operação do cliente mais automatizada possível, mais estruturada possível, mais sustentável possível. Então é muito importante e necessário fazer dessa forma, né? A gente personalizar não só o trabalho em estruturação, implantação, mas até os treinamentos também.
Então são treinamentos muito específicos. Quando eu chego para um cliente para fazer um treinamento, aí a gente precisa de um treinamento aqui motivacional. Pronto, então vamos dar uma estudada ali na tua operação, vamos fazer uma pesquisa de clima, vamos entender melhor como é que está a tua operação ali para que a gente faça um treinamento muito personalizado para você. Até porque hoje todo mundo pede motivação, né? Isso. Mas não necessariamente é motivação que precisa. Talvez a pessoa precise ali de uma mobilização, de um engajamento, E aí, precisa de ferramentas, né, para poder trabalhar, precisa ser escutado às vezes. e aí precisa ser cirúrgico. Então assim, fiz todo o levantamento, agora eu sei o que é que eu vou precisar desenvolver para a tua operação. E aí a gente desenvolve o treinamento voltado para aquela operação e aplica. E aí quando vai ver treinamentos específicos motivacionais, nessa empresa eu apliquei esse material, nessa, esse. Quando vai ver, são materiais muito distintos. Muito diferentes. Por que essa diferenciação? Porque a gente estuda a operação. Então, porque se a gente for pegar o mesmo e sair aplicando em tudo que é empresa, fica uma coisa muito mecânica. A gente tem que ter uma coisa mais humanizada. Só precisa entender isso. É o que eu digo ao cliente. O cliente às vezes chega para mim, Gilberto, em tal empresa tu fizesse um treinamento X de liderança. Eu quero que tu faça esse treinamento aqui, porque eu vi algumas coisas do que tu postou, tal, achei interessante, vamos fazer para cá. Aí eu digo, pronto, vamos estudar essa possibilidade. Mas por que estudar? É justamente isso, para personalizar ali, porque talvez em um cliente ele precise trabalhar mais a parte comportamental, por exemplo, da liderança, na outra ele precisa trabalhar mais a parte de habilidades, né, de conhecimentos, enfim. Então, cada empresa tem sua particularidade. Isso. É lógico que a gente entende que existe uma espinha dorsal ali. E até para criar o storytelling do treinamento, a gente precisa estudar para ser assertivo. Porque aí para a equipe sentir, poxa, esse treinamento foi feito para mim. Porque ele usou exemplos do meu dia a dia, ele usou palavras que eu uso, ele usou didáticas de vivências que eu tenho do dia a dia, porque senão a gente está dando exemplo, por exemplo, de uma varejista de uma financeira. E aí a pessoa não se conecta, consequentemente não consegue trazer isso para a sua realidade muitas vezes. E até um treinamento específico, tem muita coisa que pode até ser aplicada no outro cliente. Mas de que forma vai ser aplicada? Então, a coisa que você pontuou que é muito realmente interessante é qual a linguagem que eu vou usar? Qual o público que eu vou atingir? Não, esse treinamento motivacional é para o pessoal mais operacional, ou não, isso aqui é para o pessoal mais da liderança, e é mais para o pessoal administrativo. Então, a gente precisa até saber qual a linguagem que a gente vai trazer, para que o pessoal absorva de uma forma muito consistente e saia dali realmente com um aprendizado. Não adianta você pegar e levar uma linguagem mais técnica para o pessoal que não vai entender daquela forma. Você precisa realmente levar para a linguagem que quem está ali com você vai entender. E saia dali realmente, não, eu realmente absorvi, eu vi que realmente agregou para mim, então vou começar a aplicar isso, vou começar a aplicar aquilo. Então tem alguns treinamentos que eu faço, quando termina, até vem um outro, entendi bem, isso aqui não foi dessa forma, assim foi dessa forma. Então assim, se a gente for com uma linguagem muito técnica, para o pessoal, por exemplo, mais operacional, o pessoal às vezes fica até com receio, e aí para todo mundo entender, o pessoal, não, entendi, mas com vergonha de dizer que não entendeu, não me explica novamente, aí até esse cuidado a gente precisa ter, qual a linguagem que a gente vai levar. Exato, e isso requer disponibilidade, né? Porque eu não venho com o modelo pronto e digo, pronto, agora eu quero que o cliente ou a turma que eu vou fazer o desenvolvimento se encaixe no meu modelo pronto, né? Então a ERG não trabalha dessa forma, e por isso mesmo que a gente acaba limitando esses números de parceiros, porque a gente entende que no mercado existe muito isso. Né? Eu tenho meu treinamento aqui fechadinho e eu vou aplicar de acordo com o que eu acredito. Então eu posso estar falando grego para troianos. E aí eu não vou conseguir acertar. Talvez, uma vez aconteceu uma coisa interessante, eu participei de uma empresa chamou um especialista em outra área para fazer um treinamento e me convidou para participar. E aí o treinamento foi super animado, o pessoal riu, foi descontraído, tudo direitinho. E depois chegou uma pessoa e me disse assim, Gilberto, quando é que é o seu? Aí eu disse, não, o meu é semana que vem, o meu é outra temática. Mas por que você não vai falar da mesma temática não? Eu disse, não, essa é outra linha de especialidade e tal. Por quê? Porque eu não entendi nada que essa pessoa falou. Porque é justamente isso, a pessoa falou uma linguagem, né? No caso ali a pessoa usou muitos termos em inglês, para um público que fala zero de inglês. Isso. Então ali as pessoas ficaram perdidas. Mesmo nos termos que ele explicou, quando eu falo logo um termo em inglês, ali já gera uma trava, ali já gera um bloqueio, que mesmo você explicando, a pessoa não vai escutar aquela explicação de uma forma a dizer, agora eu entendi. Né? Então a pessoa, e depois essa mesma pessoa me procurou e disse, olha, conversei com mais gente, ninguém entendeu o que essa pessoa disse. Não foi uma pessoa só, né? Não foi uma pessoa só, né? Porque não teve essa adequação. Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente faz parceria, para não fazer parceria no oba-oba
e acabar levando produtos e soluções genéricas para o cliente, que isso vem ser cobrado depois. E por isso mesmo que a ERG consegue se manter há 28 anos no mercado, né, com basicamente uma base de clientes fixa praticamente, porque hoje nós temos clientes que estão com contratos ininterruptos há mais de 20 anos. Tem alguns clientes que faz ciclos, né, de 6 meses, um ano, né, para 6 meses para um ano, mas sempre está voltando. E por isso que a nossa maior parte dos clientes são clientes fixos. Então é comum a gente acabar dizendo, ó, estou com a agenda cheia, estou com a agenda cheia. Isso é uma frase que a gente repete muito no dia a dia, porque para abrir uma brecha na agenda realmente fica difícil, porque a gente acaba conseguindo se manter, né? Um cliente, um amigo meu, na verdade, ele disse, Gilberto, como é que tu faz para manter o cliente há tanto tempo, né? Que aí não é mérito só meu, né? Esse mérito começou com o Vanderly, é bom destacar que foi a sócia fundadora, uma das sócias fundadoras, e que trouxe essa metodologia e trouxe outros elementos de metodologias para a ERG e formou a metodologia que a ERG atua, né? Que é focado em estratégias, resultados e gente, pessoas, né? E aí, o mérito mais dela, eu dei continuidade a isso, lógico, e aí eu disse, olha, a gente é como se você criasse passarinho com a gaiola aberta. A gente não faz o cliente ficar dependente da gente. O cliente, ele entende que em qualquer momento ele pode cancelar o contrato com a gente. Mas, por que ele mantém? Porque ele entende que a gente respeita ele e gera resultado. Então a gente não amarra o cliente num contrato ou em ferramentas que o cliente tem que estar com a gente para poder saber usar. Não. A gente amarra porque a gente gera resultado. Então a gaiola está aberta. E até um foco que a gente tem muito parecido também, não é no quantitativo. Quantos clientes eu tenho? Não, a gente foca na qualidade. Então, e aí quando a gente foca na qualidade, vira quantidade. Por quê? Você começa a fidelizar, você começa a ter uma qualidade no serviço, então um cliente ou outro acaba falando muito bem da empresa, falando bem de você, e aí começa o quantitativo. Quando você foca só na quantidade, eu vou pegar hoje mais 4, 5 clientes, você sabe que tem aquela sensibilidade, eu não vou conseguir atender da forma que deveria, não, mas eu quero pegar mais 4, 5 clientes, eu não faço isso, você também não faz isso, então a gente tem esse cuidado. A gente pega um cliente que realmente a gente consiga trazer, agregar valor e trazer resultado para ele. Para que, como você pontuou, a gaiola está aberta e na hora que ele quiser sair, ele sai. Mas por que ele não sai? Porque ele viu o resultado. Então, focar na qualidade, eu acho que está sendo um sucesso. Tanto da ERG, e eu acho que o sucesso que eu estou tendo também dentro da Elton Consultoria, que é realmente trazer a qualidade para o cliente. Quando você fala de gente também, é uma coisa muito específica que eu fomento muito dentro das empresas, que tem empresas que eu chego para fazer uma estruturação, e aí dentro do projeto, mas aí essa pessoa aqui a gente teria que tirar, ou a gente vai, não, vamos tirar, vamos desenvolver. Então você vai gastar muito mais energia para tirar, recontratar e treinar do que desenvolver. Então vamos tentar desenvolver. Dentro do processo de desenvolvimento, se a gente vê realmente que não está engajado com a empresa, aí sim a gente pensa em outra alternativa. Mas muitas vezes, na maioria das vezes que eu chego nas empresas, tem muitas pessoas mal direcionadas. Então, tem uma pessoa que está aqui nesse setor, e aí quando a gente começa a desenvolver, ela está no local errado, ela vai ser muito mais produtiva aqui, E aí quando a gente faz esse remanejamento, e a gente começa a enxergar, realmente eu estou mais produtivo aqui. Então, veja, você ia tirar uma pessoa dentro da tua empresa que estava mal recolocada, ou estava precisando de desenvolvimento. Então, é preciso ter essa sensibilidade também dentro das operações, quando vai trabalhar com gente. Não é simplesmente, fez o projeto, essa daqui, vamos tirar, esse pode tirar, não. Vamos desenvolver. O que é que as habilidades desse aqui, aonde é que ele vai agregar mais? É aqui a gente está direcionando. Claro, dentro do processo, em todo o projeto, vai ter pessoas que não vão estar mais adequadas à nova visão da empresa. E aí, acaba realmente saindo. Mas o ponto-chave quando a gente trabalha de gente é você ter a empatia e você realmente fazer o desenvolvimento. Trabalhar o desenvolvimento de cada um, extrair o melhor de cada um. Eu acho que isso aí é o sucesso de muitas empresas, inclusive as que eu estou atuando também hoje, que a gente vai fomentando isso dentro da operação. Show de bola. E para a gente se caminhar para o final, né, acho que foi uma oportunidade para que você possa conhecer um pouco mais de Elton, do Gilberto, da ERG, de como surgiu o Papo ERG, como a gente pensa, como é a nossa atuação, um pouco do nosso histórico, né, foi um episódio interno, né? Isso aqui teria rolado numa cafeteria tranquila, esse papo. Aproveito, se você gostou dessa ideia da gente bater um papo aqui mais interno, digamos assim, sem estar trazendo um outro especialista externo para bater papo, fala aí, deixa nos comentários, porque a gente pode fazer outras edições também, aí a gente batendo papo, falando um pouco mais. Temas aí, a gente pode
Perfeito, pegar o tema e trazer a nossa vivência e o nosso conhecimento para agregar também. Então é isso, sugira os temas, compartilhe. Teremos também cortes, né, desse podcast aqui com os melhores momentos. Vai ser difícil separar, fazer a eleição, porque foi um bate-papo muito bom. Não, né, se deixar aqui a gente pra passa gente, a né? tarde e a noite. Por isso que eu olhei no relógio aqui, eu digo, rapaz, se deixar a gente vai para tarde. Mas foi um bate-papo bom, porque a gente pode falar um pouco da nossa intimidade, né, de uma forma que o público conheça um pouco mais da gente e possa se sentir mais próximo também. Né? Então, meu amigo, foi muito bom bater esse papo com você. Apesar que o papo já começou bem cedo, né? A gente já está umas 2 horas conversando, tomando um cafezinho, né, nos bastidores aqui para poder gravar. Teve esse bate-papo e vamos ter outros. Vamos receber também. Exato. O Papo R só está começando. A gente vai ter outros profissionais que vamos receber aqui. Vamos bater papo sobre empreendedorismo, liderança, gestão e sobre gestão de pessoas, processo seletivo e os assuntos que você aí colocar aí na sugestão nos comentários. Então, um forte abraço. Até a próxima.